Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de junho, dia de São João, de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo que trata das reminiscências de vidas passadas, tá? Nós já iniciamos, deixa eu tirar para você aqui, já iniciamos o nosso estudo, esse capítulo, né? Hoje vamos começar naquele parágrafo que fala assim, consultando preciosos livros de instrução doutrinária. No meu livro, como é página 37, tá? Eu também. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui para mais uma oportunidade de estudos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Diz assim a Ivone Pereira, consultando preciosos livros de instrução doutrinária espírita, encontraremos copioso noticiário do fato em estudo. Homens ilustres do passado não só confessavam as próprias convicções a respeito da reencarnação das almas em novos corpos, como afirmavam, com boas provas, lembrar de suas vidas anteriores, sendo que esses homens não deram jamais provas de debilidade mental. Então, ela está dizendo aqui que, porque muita gente fala, né? Ah, meu Deus, você está falando sobre essas coisas, só pode ser maluco. Só pode ser maluco, né? Como vem essa história. E ela diz que não, que vários homens ilustres, pessoas equilibradas, falaram sobre isso e são pessoas, né, de conhecimento equilibrado, normal, como diz o povo por aí. O que nos leva a deduzir ser o fato mais comum do que se pensa. Sendo que esses homens não deram jamais prova de debilidade mental, né? Aí o que nos leva a deduzir ser o fato mais comum do que se pensa e que os casos extremos ocasionando a citada pseudo-loucura, serão com efeitos como que uma punição natural na ordem das coisas, efeito de vidas passadas, anormais, onde avultavam ações criminosas. Então, quando acontece, né, que há casos de pessoas que reencarnam, falam sobre isso, né, e a pessoa, você percebe que a pessoa tem um desequilíbrio mental, aí ela diz aqui, isso é razão, né, de efeito de vidas passadas, reparação, né, resgate, porque há pessoas que realmente cometeram atos insanos e hoje sofrem as consequências do mal que praticaram. E, às vezes, isso traz para a pessoa, né, desordens mentais, desequilíbrios, neurastenias e outras coisinhas mais aí. No seu precioso livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, o grande mestre da doutrina espírita, Leon Denis, cita casos interessantes de pessoas conhecidas na história que recordavam as próprias existências passadas. É de notar que todas essas individualidades citadas possuíam inteligência lúcida. Eram mesmo pessoas geniais, fazendo crer, né? Opa, deixa eu ver aqui, verdade. Pessoas geniais fazendo crer que suas mentes haviam sido trabalhadas pelo labor intelectual desde longas etapas anteriores. O que vale dizer que a faculdade de recordar estava mais ou menos desenvolvida, não produzindo choques vibratórios violentos. Aí tem uma notinha aqui, né? Ela bota uma notinha que diz assim, nota da autora, nota de Ivone Pereira. Ela diz assim, a prática do espiritismo, contudo, e o ensino dos espíritos, na atualidade,
também parecem demonstrar que outras circunstâncias podem cooperar para as recordações do passado, e que não apenas os espíritos superiores encarnados ou não se acham na situação de recordar algo das próprias existências percorridas, conquanto o fato se declare a revelia da sua vontade, podendo mesmo tais lembranças ser provocadas por um agente desencarnado. Então, está dizendo que um espírito pode fazer com que uma pessoa encarnada relembre, tá? Podendo mesmo tais lembranças ser provocadas por um agente desencarnado, que bem poderá ser um amigo ou um inimigo, ou por um choque emocional grave. Então, a pessoa pode passar por um choque emocional grave e, depois daquele choque emocional, começar a se lembrar de vidas passadas. Como pode também ser agente de um espírito obsessor. Para quê? Para te martirizar. Né? Fazer com que você relembre ao vivo e a cores, sabendo que é você que fez aquilo, daqueles atos terríveis do passado. Ou pode ser um benfeitor espiritual querendo auxiliar aquela pessoa, fazendo ela recordar de situações de vidas passadas, até para ela entender algo que ela está passando agora. Então, o amigo espiritual pode fazer você lembrar e dizer, está vendo por que você está passando por essa situação agora? É por causa disso aqui, que lá no passado você vivenciou isso, logicamente, para aquelas pessoas que vão conseguir compreender, né? Ele não vai fazer um troço desse para alguém que não entende nada de reencarnação. Foi você a vida passada. Que vida passada? Eu não acredito nessas coisas. Então, normalmente, ele vai fazer isso para auxiliar um espírito, né, a relembrar, né, o que ele vivenciou. Não tem carregador que você está precisando. Né? Fica junto aqui com o Beto, fica os dois. Beto, deixa aqui, fica os dois assim, ó. Pronto. Então, já está ali, já está ali. Então, ele pode fazer isso, né? Pode fazer isso. Ou para o mal, para torturar a criatura, ou então para ajudar a criatura. Se a criatura, é lógico, tiver uma noção. Por exemplo, vamos dizer que seja um de nós, que a gente já conhece a questão da reencarnação. Então, de repente, a gente está atravessando isso. Aconteceu com você, né? É aquela história da casa, que eu estava muito querendo comprar uma casa, querendo uma casa, eu estava quase uma obsessão, né? E eu fui levada no sonho para minha casa antiga. E quando eu vi a casa, eu fiquei maravilhada. Fiquei com saudade. Ai, minha casa, minha casa. Aí falou assim, ó, nessa vez você não vai poder, porque você exagerou. É mais ou menos isso, né? Você não teve... Eu sou valorizar, isso. Nós sem casa, dessa encarnação. Isso. Aí eu comecei a chorar, chorei, então daqui a pouco eu acordei. Mas eu tenho assim, a mesma impressão, assim, é nítido o que aconteceu comigo, assim, como se tivesse acontecido assim, de verdade mesmo. Então, para mim, foi uma experiência exatamente desse tipo. Fui levada para poder compreender. E aí a obsessão passou, né? Aí eu entendi e parei, vamos. Já que não deve ser, né? Exatamente. Então, a gente tem que compreender isso. Compreender. Então, a espiritualidade, ela age de várias formas, né? Então, eles aqui é de notar que todas essas individualidades citadas possuem inteligência lúcida, lambendo pessoas geniais, fazendo crer que suas mentes haviam sido trabalhadas pelo labor intelectual desde longas etapas anteriores, o que equivale a dizer que a faculdade de recordar estava mais ou menos desenvolvida, não produzindo choques vibratórios violentos. Assim é que no capítulo 14 daquela obra magistral da segunda parte, a obra é Problema do Ser e do Destino da Dor, ele diz o seguinte, permitindo o leitor em seu próprio benefício, que transcrevemos trechos do original. É um fato bem conhecido, né? Aqui é o Leão Denis falando. É um fato bem conhecido que Pitágoras se recordava pelo menos de 3 das suas existências e dos nomes
em cada uma delas. Usava. Então, o Leon Denis está dizendo que é muito conhecido esse fato que Pitágoras, filósofo Pitágoras, que viveu há mais de 3.000 anos, né? Que ele lembrava de 3 existências dele passadas, né? Declarava ter sido Hermótimo, Eufórbio e um dos argonautas. Eu não sei se vocês conhecem a história dos argonautas, mas são personagens da mitologia grega, os argonautas, que eles teriam ido até a cidade uma região chamada Concórdia, que hoje, essa Cólquida, né? Concórdia não é Cólquida, hoje é a República da Geórgia, próximo do Mar Negro, faz fronteira com a Rússia, com a Armênia, com a Turquia, fazia parte do antigo RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Era essa conquista. Então, eles teriam ido lá em busca, é uma mitologia, né? Em busca do velocino de ouro, que era a lã de ouro de um carneiro alado. Então, eles teriam ido a essa região, que hoje é a Geórgia, para buscar a lã de ouro de um carneiro alado, né? Então, se o rei mandou convocar os maiores heróis da Grécia, então foram mais ou menos 50 heróis da Grécia, né? Entre eles, Argos, que construiu o barco. Por isso que passou a ser chamado de Argonautas, porque era o barco de Argos, né? O outro era muito famoso, Pólux e Jasão. Então, eles receberam o nome de Argonautas porque viajaram do barco de Argos. E Jasão foi quem capturou o velocino de ouro, né? Então, é uma mitologia que até tem uma música, né? Os argonautas estão chegando assim. Tem uma música aí falando sobre. Não sei se é os argonautas que estão chegando, mas eu sei que tem uma música que fala sobre os argonautas. Então, seriam esses marinheiros, mas eram todos grandes heróis gregos, que vão atrás lá da ouro, do ouro de carneiro, do velocino de ouro. Então, o Leon Denis diz que ele, Pitágoras, disse ser um dos argonautas. Quer dizer, a história da mitologia grega é bem anterior a Pitágoras. Bem anterior a Pitágoras, ele disse ter sido um dos argonautas, né? Juliano, cognominado apóstata, tão caluniado pelos cristãos, mas que foi, na realidade, uma das grandes figuras da história romana, recordava ter sido Alexandre da Macedônia. Empédocles afirmava que, pelo que lhe dizia respeito, recordava-se ter sido rapaz e rapariga, um homem e depois uma mulher. Na opinião de Herder, deve-se ajuntar-se a estes nomes os de Arcas e de Apolônio de Tiana, que é outro filósofo de origem grega, né? Na Idade Média, retornamos a encontrar a mesma faculdade em Gerolamo Cardano. Entre os modernos, filósofos modernos, Lamartine declara do seu livro Viagem ao Oriente ter tido reminiscência muito clara de um passado longínquo, transcrevemos o seu testemunho. Na Judéia, eu não tinha Bíblia nem livro de viagem. Ninguém que me desse o nome dos lugares e o nome antigo dos vales e dos montes. Não obstante, reconheci, sem demora, o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. Lembra do Saul que eu falei? Que aquele que foi participar de uma... não era Samuel que foi participar de uma reunião mediúnica, está lá no livro de Reis. Eu não sei se era o Samuel ou se era Saul. E ele tinha proibido a comunicação com os mortos, mas ele foi escondido visitar uma pitonisa para perguntar para a pitonisa se ele ia sair vitorioso da batalha. E aí o rei, eu acho que é Samuel, o rei Samuel, que já tinha morrido, aparece e diz para ele, ó, inclusive ele tinha se tornado um rei muito ruim, né, esse Saul. Aí Samuel aparece para ele e diz assim, ó, amanhã durante a batalha você morrerá. E você e os seus filhos, e o seu reinado será tomado. Então, Só um concerto. O Samuel era um profeta. ah, E o Elias
que o Saul mandou matar o Samuel. Isso, então é o Aí Saul. quando ele... Pô. O Saul é que vai, Isso. vai pedir escondido para Pitonisa fazer uma reunião mediúnica para convocar o profeta Samuel. Cara, peraí, o cara mandou matar o Samuel, e depois fez uma reunião e pedir para o Samuel aconselhá-lo para matar. É muita cara de pau. E o profeta Samuel aparece e diz para ele que ele iria perder a batalha. E ele perdeu. Ele morreu, os filhos morreram, e ele perdeu o reinado dele. E essa história está no livro de Reis. Então, e era proibido. Moisés tinha proibido o intercâmbio. E ele, como rei, Saul, como rei, mantinha a proibição de Moisés. Mas quando ele teve os interesses dele, o que ele fez? Foi lá escondido. Sempre à noite, né? Sempre à noite, procurar uma pitonisa, foi com um capuz, para não ser reconhecido. Né? E quando a pitonisa abre a porta, ela toma um choque, achando que ele estava querendo pegá-la, fazer uma armadilha para ela. E ela diz, não, não, não. E ele diz, não, mas eu quero... Mas você é o rei, você mantém a proibição, como é que você veio até mim? Tipo assim, quer me enganar? Ele diz, não, 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 é só hoje. Assim, abre uma exceção para mim. E ela faz. E o profeta Samuel se materializa e fala para ele. Quando a vaca se perde. Na vaca não é. Tem também um outro se negócio. perde no sábado, você vai deixar ela. Jesus falou, se o seu cavalo, né? Seu cavalo, o seu boi cai num buraco no dia de sábado e o animal custou caro, você vai deixar ele morrer? É isso aí. Era interesse dele saber. Aí é que assim, eu quebro a regra para mim. Entendeu? Então, Jesus falou-se, né? Moisés só proibiu o que existia, senão ele não iria proibir essa questão, né? Porque o pessoal fazia assim, eu quero saber se você é vitorioso amanhã. Vamos lá na pitonisa. Ah, mas o senhor proibiu, mas esquece isso. Esquece, não esquece. Nossa, para mim é importante, né? Os interesses particulares. Obrigado, Zé Marcos, que eu estava em dúvida. Eu sempre se queria Samuel ou Saul. O rei é Saul. Só um detalhe. Só a partir daí o Davi vai assumir o reino de Israel, né? O trono. Né? Morre e Davi assume, né? Maravilha. Isso aí. E era também perseguido por ele. Estava escondido. O Davi estava fugido também, porque ele queria pegar o Davi também. Mas o Davi se escondeu. Se escondeu e assumiu o trono, né? Então a gente Isso aí. O interessante é isso. Ele mandou matar o profeta Samuel e depois foi pedir, evocou, para que ele viesse dizer para ele alguma coisa, né? Então ele diz aqui, ó, não obstante, reconheci. Esse é o Lamartine, que ele foi, visitou a Judéia e começou a ter lembranças. Ele não obstante, reconheci sem demora o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. O rei que morreu, deve ter morrido aqui, né? Eu até vou botar aqui, ó. Profeta Samuel, para não errar mais. Porque eu sempre misturo os dois. Saul era o rei. Era o rei assassino, né? E Samuel Rose, mais uma curiosidade. Sabe quem foi a primeira pessoa que me contou isso? Foi você. Foi você que me contou. E você esqueceu. Eu esqueci, porque eu troco, é muita coisa. Muita coisa. É porque uma vez a gente está fazendo todo um estudo sobre reunião mediúnica, a gente lembra desse fato, porque o pessoal pensa que foi Kardec que inventou a reunião mediúnica. Muita gente pensa, né, que essas coisas começaram com Kardec. E esse fato, agora eu estou me lembrando, esse fato aqui é a prova concreta de uma reunião mediúnica, onde uma pessoa vai conversar com uma médium, que a pitonisa é uma médium, pedindo a ela que convoque o espírito para ser interrogado. Então, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia, no livro de Reis. Eu não lembro se é o primeiro ou o segundo, né? Porque acho que tem livro de Reis, tem 1 e 2, né? Mas isso consta da Bíblia. Então, a gente percebe, né, que às vezes a pessoa fica assim, ah, meu Deus, foi Kardec que inventou essas coisas. Não, Kardec um livro, são 2 livros de Reis.
Primeiro e segundo livro de Reis. Tá? Então, às vezes, a pessoa pensa que isso tudo é invenção de Kardec. Não, já estava lá na Bíblia. Tá? Essa história toda. Então, diz aqui, quando estivemos no convite, ainda é a Martini falando, quando estivemos no convento, os padres confirmaram-me a exatidão das minhas descobertas. Os meus companheiros recusavam acreditá-lo. Do mesmo modo, Encéfora apontara com o dedo e designara pelo nome uma colina que tinha no alto um castelo arruinado, como local provável do nascimento da Virgem. No dia seguinte, no sopé de um monte árido, reconheci o túmulo dos Macabeus e falava a verdade sem o saber, excetuando os vales do Líbano, quase não encontrei na Judéia um lugar ou uma coisa que não fosse para mim como uma recordação. E aí ele faz uma pergunta, né? Temos, então, vivido 2 ou 1000 vezes? É, pois, a nossa memória uma simples imagem embaciada que o sopro de Deus aviva? O próprio Victor Hugo, que tão de perto nos fala ao coração, diz Ivone, que era um querido dela, né? Afirmava julgar-se a reencarnação de Juvenal e Ésquilo, enquanto o mesmo Leon Denis, em outra obra magistral da sua obra, O Grande Enigma, realmente maravilhosa, confessa as agitações da sua alma durante uma visita à célebre Chartreuse, né? Quando sentiu efervescer dos refolhos do próprio ser a recordação de uma existência também ali vivida. Vejamos o que a sua pena vigorosa narra no capítulo 3 daquela obra. Diz Leon Denis, o cemitério do convento é de aspecto lúgubre. Nenhuma laje, nenhuma inscrição determina as sepulturas. Na fossa aberta, deposita-se simplesmente o corpo do monge, revestido de seu hábito e estirado sobre uma tábua sem esquife. Depois cobrem-no de terra. Nenhum outro sinal, além de uma cruz, designa a sepultura desse passageiro da vida, desse hóspede do silêncio, do qual ninguém, à exceção do prior, que é o dirigente do convento, saberá o nome verdadeiro. Eu acho isso aqui fantástico. Essa forma de enterrar. Coloca todo mundo no mesmo nível. Escava um buraco, coloca o corpo sobre uma tábua, né? Vestido com a roupa da pessoa, mas nem cobre, vestido, coloca ali no buraco, cobre de terra, não bota nem o nome, e bota uma cruz em cima e acabou. Acabou. Né? Nivela, igual aluno do a criança usa uniforme na escola, para mostrar o quê? Uniformidade. Porque todo mundo de uniforme, né? É tudo igual. E a mesma coisa, eu acho que deveria ser o certo. Todo mundo ser enterrado ali. É só o corpo. É o corpo. Então, bota numa tábua, bota no buraco, enche de terra, acabou. Ah, vamos botar aqui o nome dele, porque não é ele. Ele não está ali. Ali é o fim de uma personalidade que não interessa mais. Porque, às vezes, o que ela vivenciou nem valeu a pena, né? É para ser esquecida, aquela personalidade, é para ser apagada aquela personalidade. Então, eu acho que seria a coisa perfeita. Claro que sem gastar muito. Os bichos vão comer, o corpo, o pé da terra fica na terra e o espírito vai embora. Entendeu? Sem aquela ostentação, né? Terrível. Eu acho isso aqui perfeito. Aí ele diz aqui, será a primeira vez que percorro estes longos corredores e estes claustros solitários? Não. Quando sondo o meu passado, sinto estremecer em mim a misteriosa cadeia que liga minha personalidade atual, que é de Leon Denis, a dos séculos escoados. Sei que entre os despojos que ali jazem nesse cemitério, há um que meu espírito animou. Possuo um terrível privilégio, o de conhecer minhas existências passadas. Leon Denis sabia das existências passadas dele, mas era um espírito preparado para isso. Porque nunca se foi sabido que ele ficou desequilibrado por saber. Tá? Uma delas acabou nesses lugares. Depois dos 5 lustros, né? Um lustro é mais ou menos 5 anos, né?
50 não, 5 anos. Um lustro é mais ou menos 5 anos. Depois, quem quiser, vou até olhar aqui, mas é isso mesmo. Tenho quase certeza. Vou botar aqui rapidinho, só para a gente tirar a dúvida rapidinho, né? Pessoal, vamos ver aqui. Né? Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui. Um lustro. Um lustro. Um lustro é um... Aqui, ó. Vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui o negócio. Lustro é uma medida de tempo que é um período de 5 anos, correspondendo à metade de uma década, né? Aí ele diz aqui, 5 anos. Então, ele diz aqui, uma delas acabou nesses lugares, depois dos 5 lustros de lutas, quer dizer, 25 anos, da epopeia napoleônica, nas quais o destino me havia imergido, exausto de tudo, afrontado pela vista do sangue e do fumo de tantas batalhas, aqui vim buscar a paz profunda, né? Então, ele diz aqui que ele travou, né, essa batalha, ele lutou das guerras napoleônicas, né? Todavia, nenhum de tais exemplos, aqui é Ivone Pereira falando, se equipara aos referentes a outra personalidade também citada pelo grande Denis. Trata-se igualmente de um intelectual, um poeta assaz apreciado, cujo nome era José Merry, simplesmente. O jornal Literatura, de 25 de novembro de 1864, diz dele o seguinte, entre outras tantas referências interessantes sobre o mesmo assunto. Há teorias singulares que, para ele, são convicções. Assim, crê firmemente que viveu muitas vezes, né? Esse José Merry. Lembra-se das menores circunstâncias das suas existências anteriores e descreve-as com tanta minuciosidade e com um tom de certeza tão entusiástico que se impõe como autoridade. Assim, foi um dos amigos de Virgílio e Horácio. Conheceu Augusto, imperador romano, conheceu Germânico, fez a guerra nas Gálias e na Germânia, era general e comandava tropas romanas quando atravessaram o Reno. Reconhece os montes e sítios onde acampou e os vales onde outrora combateu. Chamava-se, então, Númio. Deve ter sido meu colega. Pô, aqui, generais comandavam as tropas romanas. Seria longo descrever as recordações desse reencarnacionista do século passado. José Merry, e que vão até as Índias em passado remoto. Ele também descrevia as paisagens orientais nas suas obras literárias, que jamais os leitores duvidaram de que ele tivesse viajado longamente por aquele país. E acrescenta o jornal Literatura, né? Literária ou Literatura, finalizando. Isso lá em 25 de nove de 1864, tá? Que esse jornal publicou isso. É preciso ouvi-lo contar os seus poemas, porque são verdadeiros poemas. Essas lembranças a Swedenborg. Não suspeiteis da sua seriedade, que é muito grande. Não há mistificação feita à custa dos seus ouvintes. Há uma realidade que ele consegue convencer-nos. Então, ele narra com tantos detalhes que as pessoas, os estudiosos, os pesquisadores, viam, né, naqueles fatos verdade, que realmente ele conhecia, né, tudo aquilo. Gabriel Delany não é menos substancioso nos exemplos apresentados em seu livro A Reencarnação. Já falamos até desse livro, muito bom. No capítulo 9, Reminiscências com clarividência, cuja leitura empolgante enriquece a mente do espírita, impossível citar alguns desses exemplos que poderiam alongar demasiadamente a nossa tese. Cumpre-nos, porém, informar o leitor de apenas um desses aludidos exemplos, pelo encantamento das circunstâncias em que foi vivido. Quem o viveu e descreveu foi a senhora Matilde de Krapkoff, dama francesa, casada com um nobre russo. Daí o nome Krapkoff, né? Pelo ano de 1893, a quem o próprio senhor Delany conheceu pessoalmente. Durante uma cavalgada das imensas florestas do interior da Crimeia,
Essa dama recém-chegada da Rússia, após o casamento e sua comitiva, perderam-se na espessura das mesmas, né? Da floresta, né? Sem poderem reencontrar o caminho de regresso, ou algum outro que os levasse a qualquer aldeia onde pudessem passar a noite. É de notar que a senhora Matilde de Krakow, sendo francesa, sentia tal atração pela Rússia que acabara desposando um varão russo, enquanto sua adaptação à nova pátria, mas não fora do que o reencontro de coisas e costumes que viviam em seus pensamentos. Perdidos na floresta, ela e os amigos, e avizinhando-se à noite, a consternação era geral, enquanto Matilde era a única que se conservava tranquila. Vejamos com que mestria ela consegue pintar a cena das explosões das suas lembranças de uma antiga existência passada, na solidão de uma aldeia russa da Crimeia, pedindo perdão ao leitor, por não ser possível transcrever a narrativa por extenso. Meu marido, aqui é a Matilde, né, falando, meu marido vem tranquilizar-me, mas me encontra calma. Sinto que sei onde estamos. Disse-ia que outro ser complementar entrou em mim, e que esse duplo conhece o lugar. Gravemente declaro que todos devem sossegar. Ela diz para os amigos e para o marido, né? Que não estamos perdidos, que é só tomar o atalho à esquerda e segui-lo, que ele nos levará a uma clareira ao fundo, da qual, por trás de umas árvores, há uma aldeia meio tártara, meio russa. Eu a vejo, suas casas erguem-se em torno de uma praça quadrada. No fundo, há um pórtico, sustentado por elegantes colunas de estilo bizantino. Sob esse pórtico, bela fonte de mármore, e atrás os degraus de uma casa antiga, com janelinhas de caixilhos, tudo encantador de antiguidade. Parei, falara rapidamente com segurança. A visão era em mim nítida, precisa. Vi já tudo isso. Muitas vezes, parece-me, todos me rodeiam e olham com espanto. Que singular gracejo. Isso lhes parece fora de propósito, mas essas francesas... Então, o pessoal pensa que ela está brincando, né? Ela está fazendo uma brincadeirinha, está todo mundo perdido na floresta, já vem anoitecendo e a mulher fica fazendo gracinha. Devia estar pálida, fiquei gelada. Meu marido me examina com inquietação, mas eu repito algo. Sim, tudo está certo, e vocês vão ver. Torço as rédeas para o atalho esquerdo, eles estão a cavalo. Como me tratam qual uma criança querida, e os guias acabrunhados se acham sentados no chão, seguem-me um tanto maquinalmente, sem cuidarem do que se passa. O quadro evocado está sempre em mim. Eu vejo, sinto-me calma. Meu marido, perturbado, diz ao irmão: minha mulher pode ter o dom da segunda vista. Todo mundo está lembrado lá no Livro dos Espíritos? Eu vou pegar aqui, ó. Livro dos Espíritos. Alguém entrou aí? Pronto, já tive o mudo aqui. Já tive o mudo, pode deixar. Tá? Já está aqui. Questão 447, vamos lá. 447, só para a gente lembrar. É livro dos médios? Não, Livro dos Espíritos. Questão 447, volta aí um pouquinho. Está na parte segunda, capítulo 8, da emancipação da alma, porque o marido dela vira-se e diz, né? Minha mulher pode ter o dom da segunda vista, né? 447. 447. E aí, né, ele faz essa colocação, tá? 447. Então, ele diz, minha mulher pode ter o dom da segunda vista, e uma vez que estamos perdidos, vamos com ela. 447, dupla vista. Pergunta Kardec, o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com sonho e sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Agora vamos lá na 455. Questão 455. Lá no 17º parágrafo. 455, 17º parágrafo. Diz assim: a emancipação da alma
se verifica, às vezes, no estado de vigília. É o caso dela. A emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília. Ela estava em estado de vigília, né? Eles estavam andando pela floresta. Ela não estava dormindo, né? Então, a emancipação da alma, quer dizer, o desdobramento, se verifica, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido por nome de segunda vista ou dupla vista. Então, você pode estar num lugar e, de repente, você entrar num transe e ter essa visão, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve, sente, além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existe até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem, né? Então, era o caso dela. Ela estava no estado de vigília. E, de repente, entrou no transe e viu uma aldeia. Estava a uma certa distância, depois da floresta, e que ela descreve em detalhes. Tanto que as pessoas não acreditaram, acharam que ela estava fazendo brincadeirinha, né? Aí continua aqui. Robustecida pela sua aprovação, porque aí o marido disse, acho que minha mulher tem dupla vista. Aí ela ficou mais, né, tranquila, porque o marido estava apoiando. Robustecida pela sua aprovação, meto-me pelas matas. Aí ela continua andando, que cada vez se adensam menos, a mata vai ficando mais transitável, né? E corto pelo bosque, tanto a impaciência de chegar. Ninguém fala. A bruma se eleva. A bruma é a neblina, é a nossa neblina, a cerração, né? Porque estava caindo a noite. A bruma se eleva, a cerração se eleva, e nada faz pressentir uma clareira. Mas eu sei que ela está lá, bem diante de nós, e prossigo a marcha. Estendo, enfim, o braço e com o chicote aponto para a clareira. Ela estava montada no cavalo. Palavra para a clareira, palavra mágica. Há exclamações. Todos se apressam. É uma clareira mais comprida que larga. Vem-na entre a penumbra. O fundo perde-se da bruma, que o fundo da clareira se perde da cerração, né? Mas os cavalos também, eles parecem sentir que estamos prestes a chegar. Galopam e vamos dar com grandes árvores sobre as quais penetramos. Estou fora de mim, projetada para o que quero ver. Um último véu se desprende. Vejo uma fraca luz e, ao mesmo tempo, uma voz murmura, não ao meu ouvido, mas ao meu coração. Marina, Marina, o nome dela era Matilde. O nome dela era Matilde, né? Mas aqui ela escuta uma voz chamar Marina. Marina, eis que voltas. Tua fonte rumoreja ainda, tua casa está sempre lá. Sê bem-vinda, cara Marina, né? Ah, que comoção, que alegria sobre-humana. Jaz ali tudo diante de mim. O pórtico, a fonte, a casa. É demais. Cambaleio e caio. Mas meu marido logo me apanha e coloca docemente sobre esta terra, que é minha perto de minha doce fonte. Como descrever meu enlevo? Estou prostrada pela emoção. Caio em soluços. Sombras aparecem. Fala-se russo, tártaro. Essas sombras são as pessoas da aldeia que aparecem, né? Falam russo, tártaro. Levam-me para casa, minhas pernas claudicantes sobem os degraus. O coração se me confrange ao atravessar-lhe os umbrais. Depois, de repente, a ficção substitui-se à realidade. Vejo um quarto desconhecido, objetos estranhos. A sombra de Marina apaga-se. A lembrança apaga-se. Apaga-se. Não saberei jamais quem ela foi, nem quando viveu, mas sei que estava aqui, que morreu jovem. Sinto, estou certo. Então, a lembrança da vida passada se apagou ali, quando ela entrou na casa. Realmente, ela viveu naquela casa da outra encarnação. Ela chamava-se Marina, morreu jovem. Mas quando ela entra na casa e olha, toda aquela lembrança se apagou. Se apagou.
Como vemos, nesse caso, a recordação se expande no momento preciso. A subconsciência expulsa momentaneamente ao calor de uma emoção forte as ondas das lembranças calcadas dos seus refúgios, a choque emocional e sofrimento indefinível, pois não é com facilidade que semelhante operação se realiza nos sagrados repositórios da alma humana. Então, no momento que eles têm a consciência, estamos perdidos no meio da floresta, mas chegando à noite, eles têm aquele choque. Ali que a lembrança vem, como ele diz aqui, ó, no momento preciso, a subconsciência expulsa momentaneamente, ao calor de uma emoção forte, as ondas das lembranças calcadas no seu repolho. Então, naquele momento de emoção de todo mundo, né? E ela com aquela sensação de que eu conheço isso aqui, eu conheço isso aqui, deu aquela emoção forte, aí veio à tona toda a lembrança da vida passada, né? Veio tudo ali. Por tudo isso, pois conforme ficou dito, chegamos à conclusão de que o fato é mais comum do que se suponha e que nem sempre ocasionará a citada pseudo-loucura. Quer dizer, é comum isso acontecer, a gente relembrar de vidas passadas, e esse relembrar não vai nos levar à loucura, tá? Senão, quando aí, no cérebro, da mente dessa criatura, aí existam fatores conscienciais muito graves, ou quando o cérebro físico e o sistema nervoso, por muito frágeis, não suportarem os choques emocionais advindos do fato, embora, de um modo geral, comova e ature o paciente. Então, recordar de vida passada não é perigo para ninguém, a não ser que a pessoa já tenha um componente, né, desequilibrante na questão emocional, psicológica, já traga algum distúrbio. Aí pode ser que essa lembrança leve a pessoa a ter crises, podendo levar até a loucura, né? Mas aí entra uma carga também de lembrança de vidas passadas. Como ela falou também, a não ser que você já tem um componente desequilibrante, e aí está passando por um processo obsessivo. E aí o adversário promove a lembrança para te deixar mais enlouquecido. Aí junta a culpa, remorso, tudo isso, né? E aí a pessoa pode, sim, se não receber a ajuda necessária, se não tiver alguém que possa dar uma orientação a ela, porque caso contrário, vamos dizer que seja uma pessoa que não tem a mínima ideia sobre a doutrina espírita. Ela pode ser levada por uma dessas igrejas aí, né, por esses grupos aí, que fazem o tal do exorcismo, que pode vir a piorar a situação da criatura. Imagina uma pessoa num desequilíbrio desse, tendo essas lembranças de vidas passadas, sendo levado por um grupo que não tem a mínima ideia sobre reencarnação, nada disso. E pode promover um exorcismo, que pode piorar mais ainda, né? Que aí é tudo que a espiritualidade inferior é. E aí eles vão potencializar esse desequilíbrio e a pessoa movida pela culpa, pelo remorso, né? Pode chegar a um estado tão grande que pode levar a pessoa ao suicídio. Pode levar a pessoa ao suicídio, né? Então, são coisas terríveis. Mas, nesse caso, há um componente já com aquela criatura de desequilíbrio que ela traz das vidas passadas, de atos que ela praticou. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa a esse assunto? Alguma experiência, alguma vivência, alguma coisa assim? Tem um caso no livro da Hermance, eu acho que é Everaldo, sei lá, que ela cita, que ele era um trabalhador espírita, uma casa, era praticante, não sei o quê, enfim. E aí ele estava sempre entristecido, sempre desalentado, porque se achava assim, uma pessoa que não evoluía, que não crescia dentro do espiritismo espírita, né? A família e tudo.
a família, a esposa e tudo. Então, ele estava desalentado, aí, à noite, ele pede ao mentor dele que trouxesse a ele um alento, ele queria saber por que ele estava sempre triste, sempre se achando assim, incapaz e tal, tal, tal. E aí eles levam, aí Eurípides Barçanufo aceita, enfim, traz para ele esse conhecimento, e aí eles levam ele, né, durante o sono, para ele conhecer um pouco enfim, da ficha corrida dele, né? E aí, enfim, tem muita coisa acontecendo. E aí ele se dá conta, e aí na ficha dele, mais ou menos, as 6 últimas reencarnações dele, ele prejudicou família, ele fez aquela bagunça toda, deixou criança abandonada, enfim, fez aquele estrago na vida de todo mundo. Aí a gente pensa até assim, uma pessoa como essa, que estragou a vida de todo mundo, ele prendia, ele sempre teve posses, não sei o quê, então ele aprisionava os maridos que reclamavam, enfim, ele fazia aquele estrago. E aí a gente pensa, uma pessoa dessa volta numa vida dessa, tranquilo, com uma família espírita, para ele começar, é aquilo que a gente já estudou para caramba, ele começar a melhorar, para ele depois ele começar a resgatar tudo que ele fez. E aí ele volta, quer dizer, ele tem essa noção, ele fica impressionado com isso, ele tem essa noção de tudo que ele fez para trás, e aí ele volta, ele desperta, mas ele desperta assim, confiante. Ele desperta assim, tranquilo, como se ele... Não, tudo bem, está muito bom isso aqui que eu estou vivendo, vou tocar para frente, pronto, acabou. E aí tem essa coisa que eu achei interessante, que a espiritualidade, Eurípides Barçanufo prepara ele para ele depois começar a resgatar, né, tudo que ele fez de mal para essas vidas, essas crianças abandonadas e tudo mais. E é isso mesmo, né? A espiritualidade sabe como trabalhar isso, né? Sabe? Pois é. A gente fica pensando, o cara vai ter que pagar, o cara tem que ir para o inferno, tem que não sei o quê. Não é dessa forma. É educativo, não é inferno, é educativo. Exatamente. Eles sabem como preparar a misericórdia. Sabe como preparar o espírito para ele fazer os resgates, fazer tudo que ele precisa. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, daqui a pouco vem a nossa palestra, né? Com esse tema maravilhoso, que tem sido muito bom, né? As drogas e a ilusão da fácil libertação, com nosso irmão André Luiz. Convidamos a todos a estarem conosco, presentes nesse encerramento do nosso painel espírita. Sempre agradecendo a Deus essa oportunidade que Ele nos deu, né? De estarmos aqui nos preparando para o futuro, para o porvir. Obrigado, Pai, ser conosco hoje, agora e sempre. Carmen, tu faz o preparo e a prece de abertura? Enfim, você sempre, quando é uma palestra assim, você prepara algum texto assim, especial. Eu não preparei nada. Você, confio em ti. Tá bom. Tudo bem.